Fala, mundo bruxo, Lucas aqui. Bom, Azkaban existe desde o século XV e originalmente não era e nunca foi uma prisão. Na Ilha do Mar do Norte, sobre a qual a primeira fortaleza foi construída, a mesma nunca apareceu em nenhum mapa, seja esse mapa bruxo ou seja esse mapa trouxa. Isso porque acredita-se que essa fortaleza tenha sido criada ou ampliada por meios de uso mágico, por meio de magia, por meio de bruxaria no caso. A fortaleza conhecida hoje como Azkaban foi originalmente lar de um feiticeiro muito pouco conhecido que se autodenominava Eccrits. Evidentemente, esse bruxo era extremamente poderoso, porém a sua nacionalidade era desconhecida. Eccrits, que se acredita ter sido um louco, era um usuário dos piores tipos de artes das trevas, das bruxarias das artes das trevas. Sozinho, no meio do oceano, ele atraiu, torturou e matou marinheiros trouxas, né? Aparentemente, somente por prazer, e somente quando ele morreu e os feitiços de ocultação que ele colocou ali em volta dessa fortaleza desapareceram. O Ministério da Magia percebeu que existia uma ilha ou um edifício no meio do oceano. E adivinha? Aqueles que entraram para poder investigar a fortaleza, né, conhecida hoje como Azkaban, acabavam, no final, recusando falar sobre o que acabavam encontrando lá dentro. Mas o menos assustador é que o local estava infestado de dementadores. Muitas autoridades consideravam Azkaban um lugar maligno e que seria melhor destruir esse lugar. Porém, outros estavam com medo do que poderiam acontecer ou do que poderiam encontrar ali dentro, do que poderia acabar acontecendo também com os dementadores que infestavam o prédio. Se o privassem da sua própria casa, se tirassem eles dali de dentro, o que poderia acontecer? As criaturas já eram fortes e impossíveis de matar. Muitos acabavam temendo uma vingança horrível se atirassem do seu lar, onde pareciam prosperar. As próprias paredes do edifício pareciam imersas em miséria e dor, e os dementadores estavam lá, estavam determinados a se agarrar a essa miséria, a essa dor que vivia ali dentro. Especialistas que estudaram edifícios construídos com e ao redor de magia negra argumentaram que Azkaban poderia se vingar de qualquer um que tentasse destruí-la. A fortaleza foi, portanto, deixada abandonada por muitos e muitos anos, sendo um lar para a criação contínua de dementadores. Apenas dementadores dominavam aquele lugar ali por esse tempo. Depois que o Estatuto Internacional de Sigilo foi imposto, o Ministério da Magia sentiu que as pequenas prisões bruxas que existiam em todo o país, em várias cidades e vilarejos, acabavam representando um risco à segurança, pois a tentativa de fuga de bruxos e bruxas encarcerados muitas vezes levavam a franjas, cheiros e shows de luzes indesejáveis, ou seja, muitas vezes entre guerra ali, magia, muita coisa. Uma prisão especialmente construída e localizada em alguma ilha remota das Hébridas foi a preferência, e os planos foram elaborados quando Damocles Rowley se tornou o ministro da magia. Rowley era um autoritário que subiu ao poder com uma agenda anti-trouxa, capitalizando a raiva sentida por grande parte da comunidade bruxa, por ser forçada a se passar por clandestinos do seu próprio mundo. Sádico por natureza, Rowley descartou imediatamente os planos para uma nova prisão e instituiu em usar Azkaban. Ele alegou que os dementadores que viviam lá tinham uma vantagem. Eles poderiam ser usados como guardas, economizando tempo, problemas e despesas ao próprio Ministério da Magia. Então o cara já tinha tudo elaborado na própria cabeça dele, Apesar da posição de muitos bruxos, entre eles especialistas em dementadores e edifícios como o tipo da história sombria que Azkaban continha, Rowley executou o seu plano e logo um grupo constante de prisioneiros foi colocado lá dentro de Azkaban. Nenhum jamais surgiu, nenhum jamais conseguiu fugir. Se eles não eram loucos e perigosos antes de serem colocados em Azkaban, rapidamente ficaram loucos e perigosos. Rowley foi sucedido por Perseus Parkinson, que também era pró-Azkaban. Na época em que Eldritch Diggory assumiu o cargo de ministro da magia, a prisão já funcionava há exatos 15 anos. Não houve nem fugas e nem violações à segurança de ninguém. A nova prisão parecia estar funcionando muito bem. Foi só quando Diggory foi visitá-lo que ele acabou percebendo exatamente como eram as condições lá dentro da prisão conhecida como Azkaban. A maioria dos prisioneiros eram loucos e um cemitério foi criado para acomodar aqueles que morreram
lá dentro de desespero. De volta a Londres, Diggory estabeleceu um comitê para explorar alternativas a Azkaban, ou pelo menos para remover os dementadores como guardas. Os especialistas explicaram a Diggory que a única razão pela qual os dementadores estavam, na maioria das vezes, confinados na ilha era que eles recebiam um suprimento constante de almas para se alimentar. Se fossem privados de prisioneiros, provavelmente abandonariam a prisão de Azkaban e seguiriam para o continente, ou seja, para o mundo aqui em cima, né? Apesar desse conselho, Diggory ficou tão horrorizado com o que viu dentro de Azkaban que pressionou o comitê a encontrar alternativas diferentes. Antes que pudesse tomar qualquer decisão, Diggory pegou varíola de dragão e acabou morrendo. Daquela época até o advento de Kingsley Shacklebolt, nenhum ministro jamais considerou seriamente fechar a prisão de Azkaban. Isso porque eles fecharam os olhos para as condições desumanas dentro daquela fortaleza, permitindo que ela fosse ampliada e expandida magicamente e raramente visitada devido aos terríveis efeitos de entrar em um prédio habitado por milhares e milhares de dementadores. A maioria justificou a sua atitude apontando para o histórico perfeito da prisão em manter os prisioneiros trancafiados lá dentro e de nenhuma fuga. Quase 3 séculos se passaram antes que esse recorde fosse quebrado. Um jovem foi contrabandeado para fora da prisão quando a sua mãe visitante trocou de lugar com ele, algo que os dementadores cegos e sem amor não conseguiram detectar e nunca teriam esperado isso aí. Essa fuga foi seguida por outra ainda mais elaborada e, impressionantemente, quando Sirius Black conseguiu escapar dos dementadores sozinho, lá de dentro de Azkaban, como a gente viu acontecer em O Prisioneiro de Azkaban. A fraqueza da prisão foi amplamente demonstrada nos anos seguintes, quando ocorreram 2 fugas em massa, ambas envolvendo comensais da morte. A essa altura, os dementadores já haviam prestado lealdade a ninguém mais, ninguém menos do que Lord Voldemort, que poderia garantir a eles o alcance da liberdade, até então não experimentada por nenhum deles. Alvo Dumbledore era alguém que há muito tempo desaprovava o uso de dementadores como guardas, não apenas por causa do tratamento desumano dos prisioneiros sob o seu poder, mas porque previu a possível mudança na lealdade das criaturas das trevas, né? Sob Kingsley Shacklebolt, Azkaban foi expurgado de dementadores. Embora continuem em uso como prisão, os guardas agora são aurores, que são regularmente alternados do continente. Não houve nenhum rompimento desde que esse novo sistema foi introduzido. No meio disso tudo aí, atrás dos muros de Azkaban, alguns dos criminosos mais notórios do mundo bruxo podem ser encontrados. Porém, nem todos esses criminosos são realmente culpados, como é o caso de Hagrid, que acabou sendo acusado ali de ter aberto a Câmara Secreta e ele não foi culpado daquilo, né? Ou até mesmo o caso do próprio Sirius Black, que conseguiu fugir de Azkaban, entre muitos dos outros bruxos ali que estão presos em Azkaban. Mas o mundo bruxo sabia onde sair sobre Azkaban, sabia que elas eram infestadas de dementadores antes dos aurores serem ali os guardas de Azkaban. Mas, meus amigos, é isso aí. Se você gostou, deixa aqui nos comentários, já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal, ajuda esse canal de Harry Potter a crescer. E é isso aí, eu vou ficando por aqui e até lá, mal feito, feito.